o foco nas forças verdadeiras do mercado, que é o caminho do crescimento de entendimento do mercado, que por sua vez precede as boas escolhas e as boas decisões de cada um. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o médico veterinário Alvimar Lana e Silva vai nos falar um pouco sobre a produção e exportação de suínos no Brasil. Acompanhe um pouco da sua explanação e os gráficos que ele tem para nos apresentar. É muito comum que nos momentos de descompasso entre preço e custo, a gente sinta desconforto. É até legítimo e normal. Mas é muito importante que a gente entenda quais são as regras do mercado para que a gente siga perseguindo a boa solução. E quais são as regras do mercado? Desde sempre, praticamente as mesmas. Oferta versus procura, e ambas são afetadas pelas expectativas dos agentes participantes desse mercado, né? Quando as expectativas estão positivas, é natural que o dono da mercadoria retenha a mercadoria, acreditando que terá vendas melhores no futuro. Da mesma forma, quando as expectativas estão piores, é uma tendência normal de que ele tente vender um pouco mais do seu produto. Então é muito importante que a gente entenda esse mecanismo e evite ficar procurando culpados no mercado. O mercado não tem culpados. O mercado não é um lugar de justiça. O mercado é um lugar de oportunidades e de riscos. Isso é muito importante que fique claro. E vamos falar um pouquinho dessa oferta, procura. Vamos deixar a expectativa de lado para não complicar o raciocínio, né? Mas nós temos aí, desde 2018, que nós sofremos uma crise forte na suinocultura. O Brasil não enxugou a produção. Na verdade, o Brasil não enxuga a produção até bastante tempo antes disso. Mas vamos falar de 2018 para cá. Especificamente, a crise de 2018 na suinocultura brasileira não foi resolvida através do ajuste na produção, da diminuição da produção. A produção se manteve porque veio a situação da Ásia, né, os eventos de PSA na China e na Ásia, que favoreceram com que a suinocultura continuasse crescendo por essa nova demanda que surgiu. Lá naquele momento, naquele ano especificamente, a gente exportava mais ou menos 635 mil toneladas por ano e tínhamos uma produção equivalente, com certeza. Ano passado, nós já exportamos mais de 1.100.000 toneladas. E claro, ajustamos a produção para tal. A produção, né, vamos medir de um modo muito simples, pelo abate divulgado pelo IBGE trimestralmente, a produção brasileira, na média dos últimos 4 trimestres, do terceiro trimestre de 2020, acumulado sobre o mesmo período anterior, o crescimento dela é acima de 9%. Se a gente olhar os estados do Sul, o Rio Grande do Sul está praticamente estável, mas Paraná e Santa Catarina, ambos crescendo acima de 15%. Então, para que a gente chegasse nesse patamar de exportação, de volume de exportação, a gente nunca pode se esquecer de que a produção aumentou de modo equivalente. E o que acontece conosco no início de janeiro? Nós estamos tendo exportações equivalentes a 2018, na proporção do número médio do janeiro. Então, se a gente observar o número friamente, o resultado líquido
entre oferta e procura, considerando tanto o mercado interno quanto externo, nós estamos vendo por que os preços cederam. Isso é que é importante o suinocultor procurar entender e procurar observar, para que ele não caia na armadilha de ficar buscando um culpado. Na verdade, não há culpados. Nós estamos falando de eventos normais, naturais do capitalismo de mercado e que também são cíclicos. Nós estamos neste momento, nesta semana, que é uma semana de final de janeiro, nós estamos conseguindo uma estabilidade de preços que reflete o mercado de Minas Gerais. Então, nós estamos neste momento provavelmente mudando o viés, Mudando o viés. E quais são as expectativas para o ano de 2021 de modo geral? O ano de 2021, segundo estimativas de vários especialistas, a exportação total brasileira de carne suína será ligeiramente superior à do ano passado. Então, nós temos aí, em tese, um canal de mercado externo que vai continuar ajudando na formação de preços. O que nós vamos precisar de acompanhar são dois fatores. Qual será o ritmo da produção, que no ano de 2021 apresentou crescimentos expressivos, e qual será o comportamento do mercado interno, do consumo no mercado interno, que aí nós temos que levar em consideração a recuperação da economia depois do evento de Covid, considerando que está encaminhado para isso, mesmo com alguns percalços, a vacinação em massa da população, para que a gente possa retornar à vida normal. Então, a sugestão é que a gente procure sempre entender exatamente as forças que estão atuando no mercado, para evitar que a gente fique buscando e gastando tempo em acusar o outro que está ali no mercado como nós mesmos. É apenas um agente de mercado que também tem riscos e que também tem oportunidade e que luta diariamente para preservar de modo legítimo a sua margem de lucro, seja ele ou sejamos nós. O foco nas forças verdadeiras do mercado, que é o caminho do crescimento de entendimento do mercado, que por sua vez precede as boas escolhas e as boas decisões de cada um. Neste gráfico, nós temos um belo retrato das exportações de carne suína brasileira, do crescimento delas. Então, nós falamos aqui que em 2018 nós estávamos aqui exportando 635 mil toneladas, Agora em 2020 esse número não está totalmente consolidado, por isso ele está em cor diferente, mas é mais de 1 milhão de toneladas, então a diferença é muito grande, O volume exportado cresceu bastante. E aí agora na sequência a gente vai observar os dados de abate em quilos do IBGE. E vamos aqui, nós temos 3 linhas neste gráfico. A linha pontilhada é de um trimestre em relação ao outro. A linha azul é de 4 trimestres consecutivos sobre os 4 trimestres imediatamente anteriores. E a linha verde é do trimestre atual, do último trimestre ali, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E o que é muito comum? A linha pontilhada, ela é muito volátil. A gente analisa ela menos. A linha azul é o aumento de produção anual consolidado, não resta dúvida. E a linha verde costuma ser uma preditora, ela costuma antecipar a linha azul. Então nós estamos falando de um crescimento anualizado no penúltimo trimestre de 2020 da casa de 8,5% e do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, quase 9,5%. Então, ou seja, essa é a tendência de crescimento no Brasil.
Minas Gerais, as duas curvas principais estão na casa aí de 5 a 6%, conforme o gráfico. Santa Catarina, o maior estado produtor brasileiro, mostra um crescimento anual de 11,6% e a antecipação, né, por 2 trimestres consecutivos já na casa de 15%. E o Paraná, nós ainda temos o crescimento anualizado em 4,5%, mas já vemos a linha verde, né, o abate no Paraná, no crescimento aí também de 15%, mostrando uma velocidade. E aquilo que dissemos a respeito do Rio Grande do Sul, que talvez em relação aos estados principais seja o único que está com essa tendência de um crescimento bastante pequeno. Mas o resumo é o seguinte: nós tivemos exportações crescendo muito forte, mas para sustentar esse crescimento de exportação, nós também tivemos que produzir mais. E aí nós vamos ter que ficar, como diria, um olho no gato, outro olho no peixe, né? Então temos que olhar o volume de exportação, mas também temos que acompanhar o volume de produção que nós vamos colocar no mercado, né? No mercado interno, somado com o mercado de exportação. 2 olhares muito importantes. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Mais informações como essa você consegue através de nossas redes sociais. Até a próxima.